Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Ariana Ribeiro, arquiteta e faço projetos na área de panificação. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite-se para se inscrever e ativar as notificações para receber todo o conteúdo deste canal. E como a gente passou um tempinho sumido por aqui, aproveite para deixar aqui nos comentários o assunto que você deseja para os próximos vídeos. E hoje eu estou passando por aqui para falar sobre um assunto de extrema importância, que é sobre a segurança das padarias. Eu resolvi gravar esse vídeo em função de um fato que aconteceu aqui no meu escritório, que é de um cliente que alugou um espaço que já tinha uma infraestrutura, mas que não era adequada para a área de produção, para a área de cozinha. Então a gente precisava fazer vários ajustes, várias adequações para que lá conseguisse funcionar de forma satisfatória uma produção, uma área de produção e a área de cozinha, certo? E o que aconteceu? Eu solicitei a adequação de uma escada para que a gente conseguisse atender a legislação e também tornar o ambiente seguro. E o cliente me questionou se realmente haveria necessidade da adequação da escada e se o Corpo de Bombeiros realmente iria solicitar. Porém, o que acontece? Quando a gente pensa em projetar os espaços de padaria, áreas de cozinha, áreas de atendimento, muito além de atender a legislação é o básico, mas muito além disso, a gente precisa entender que o ambiente precisa estar seguro para todas as pessoas que utilizam o espaço, tanto os clientes, as áreas de atendimento, quando o cliente entra na sua loja, para que ele se sinta seguro, não ter nenhuma intercorrência, como também na área de funcionários, né, na área de produção, porque as cozinhas, tanto de padarias, como até restaurante, às vezes na sua padaria também funciona a área de almoço, de restaurante, essas áreas possuem uma certa periculosidade, né? São áreas quentes, áreas de forno, as pessoas manipulam utensílios cortantes, então tem um certo grau de periculosidade que a gente precisa se atentar. Então, hoje eu vou falar aqui de alguns pontos relativos à segurança do seu espaço que você precisa olhar com muito cuidado. O primeiro ponto são as escadas. A gente precisa analisar com muito cuidado se as escadas estão de acordo com a legislação, se elas possuem a altura do espelho adequada e também a do piso adequada. A gente tem uma legislação que fala da relação dessas medidas para que a escada esteja confortável para as pessoas que vão utilizá-la. E por que disso? Mesmo nas áreas de cozinha, porque muitas pessoas pensam, mas é só o funcionário que vai ter acesso a essa escada, o cliente não vai subir nessa escada, então por que eu tenho que adequar? Por que eu tenho que mexer? Né? Então vamos lá. Vamos pensar que o seu funcionário vai subir e descer essa escada várias vezes ao dia. Então, se for uma escada que não esteja de acordo, que não esteja confortável, imagine na situação que haja um acidente, que o seu funcionário caia e que tenha algumas complicações. Pode até nem ter complicações, né? Pode até nem ser um acidente tão grave, mas só o fato dele cair, você já tem responsabilidade aí. Então, olha o cuidado, olha o grau de responsabilidade que você tem, porque você é responsável pelos seus funcionários. Então, quando o funcionário tem uma queda nessa escada, por exemplo, a responsabilidade é sua. E qual que é o impacto disso para a sua empresa? Porque a responsabilidade é sua e da sua empresa. É as questões de você ter um funcionário a menos. Então, suponhamos que seja um profissional de extrema relevância na área de produção. Pense na possibilidade de você não tê-lo. Quem vai substituir? Quem vai produzir no lugar dele? Então, já é um impacto considerável. O outro impacto
é a questão de se esse funcionário entra com o processo com a sua empresa. A multa trabalhista, os encargos trabalhistas são altos e são relevantes, né, que a gente precisa considerar, porque a sua empresa, a sua padaria é responsável pelos seus funcionários. E a segurança, você que precisa dar a eles. Se você sobe e sente um desconforto, sente que pode acontecer um acidente, já fique atento com isso. Até porque a gente sabe que tem dias que são muito corridos, né? Que os funcionários sobem, descem, e mesmo que estão acostumados, tem dias que a gente está mesmo mais desatento. E é nesse momento, são nessas situações que acontecem os acidentes. Então, fique esperto com isso. Olha com cuidado e caso esteja em desacordo, caso esteja inseguro, olha aí para já resolver essa situação. Um outro ponto que é de extrema relevância também de ser observado, que para muitos parece até óbvio, mas nem sempre é a questão do armazenamento de gás, que ele também segue uma norma, uma legislação. O armazenamento de gás, ele tem que estar voltado para a área externa com ventilação, porque caso haja o escape do gás, ele precisa estar numa área ventilada e que vá para fora para que não tenha o risco do gás vazar para dentro e ocorrer alguma situação de explosão. E isso é tão sério e nem todo mundo se atenta a isso. Olha só, se você der um Google aí, você vai ver um acidente que aconteceu, um acidente muito sério, que aconteceu em Formiga, interior de Minas, que foi de uma padaria com uma semana de aberto, após a abertura. O funcionário, o padeiro, chegou para fazer o pão no primeiro horário, né, no horário estabelecido, e quando ele entrou, houve uma grande explosão que simplesmente acabou com toda a estrutura física da padaria. Não sobrou nada, claro que o funcionário veio a óbito. Então, além dos danos materiais, que são imensos, os danos maiores ainda, que são a perda das pessoas, dos funcionários, que é o maior bem das empresas, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. E também teve um outro projeto, só para exemplificar ainda mais, teve um outro projeto aqui do escritório que foi feito, de um cliente que não tinha esse conhecimento e armazenava o botijão de gás abaixo das bancadas, embaixo das bancadas. Então, caso houvesse alguma situação de vazamento, olha o risco que as pessoas estavam correndo ali. Então, sempre armazenem o gás voltado para fora com áreas de escape, com ventilação. Isso é muito importante, nem todo mundo tem essas informações e quem não consegue executar, quem não faz dessa forma, corre um grande risco de explosão. Um outro ponto que também é muito sério é a questão da instalação elétrica. Como é que está a instalação elétrica aí do seu estabelecimento? Porque o que é muito comum acontecer? As padarias alugam um ponto para abrir, né? Quando inicia o processo de abertura, alugam um ponto e vai colocando equipamentos. Só que quase 100% das vezes, de fato, quase 100% das vezes, a estrutura elétrica dos espaços não estão adequadas, não comportam a carga dos equipamentos que uma padaria exige, né? Que são os fornos, que exigem muito da carga elétrica, os freezers, geladeiras, os balcões de atendimento, ou seja, observe aí como é que está a sua estrutura da fiação, como é que está a sua instalação elétrica, para se certificar que a sua rede realmente comporte a sua necessidade, né? E o mais agravante, o que vai acontecendo? A partir do momento que a padaria vai crescendo e a demanda vai aumentando, vai colocando mais e mais equipamentos sem preparar a rede elétrica para isso. Então, olha aí, porque qual que é o risco disso? De provocar um curto-circuito. Então, preste muita atenção nisso, que esse é um outro ponto de extrema importância, que é também uma das situações que ocorrem muitos acidentes nesses espaços.
E o último ponto também que a gente precisa olhar com muito cuidado e quase ninguém sabe que isso pode acontecer são as coifas, né? E os equipamentos de exaustão. Esses equipamentos, eles devem ser limpados periodicamente. Isso vai depender do seu uso e da sua demanda. Se o seu espaço, se o seu estabelecimento faz muita fritura diariamente, o tempo todo, a necessidade de limpeza vai ser maior. Se usa menos, pode ser que você consiga fazer essa limpeza num espaçamento de tempo maior. Mas por que a limpeza das coifas tem que ser feita? Primeiro, para ganhar eficiência. Se você não limpa a coifa, o equipamento vai perdendo a eficiência e parando de funcionar como deve. E o segundo ponto é que com o acúmulo de gordura naquele espaço, lá no duto, o acúmulo de sujeira ali na coifa, corre o risco de pingar uma gordura e na chama provocar um incêndio. É mais comum também do que a gente imagina incêndios que começam pela coifa, né? Pinga gordura na chama e ali provoca uma explosão e provoca um incêndio no espaço. Então tá aí alguns pontos que você precisa olhar para a segurança do seu espaço. Afinal de contas, segurança é uma coisa que a gente não pode muito negligenciar e nem negociar, né? Pensa se a sua padaria corre um risco de explosão ou um curto-circuito ou um acidente de um funcionário. Causam danos irreversíveis que você pode ter transtornos aí sem necessidade. Então, segurança é sempre preventiva e não deve ser negligenciada. Dá uma olhadinha como é que tá isso por aí. E se você também não me segue no Instagram, vou aproveitar e te fazer um convite. Me siga lá no @arianaribeiro.arquitetura. E nos vemos no próximo vídeo.